Olá pessoal, aqui Rodei novamente e hoje a gente vai fazer Eu vou exemplificar de uma forma bem tranquila, bem sucinta, como identificar os espelhos nos níveis mais superficiais. Por que nos níveis mais superficiais? Porque existem vários níveis de espelhamento. Os mais superficiais a gente vai conseguir olhar, identificar e fazer algo a respeito. Os mais profundos a gente vai talvez olhar, talvez identificar ou não, e talvez a gente não vai conseguir fazer algo a respeito sozinhos. E aí a gente vai precisar de ajuda. Qual que é a nossa ajuda? Né? As ajudas que eu tenho neste momento, que eu utilizo, são educação canina básica, que é de uma ajuda fundamental, assim, aquela organização do ambiente, né? Onde a gente cria uma nova comunicação, e isso aí auxilia demais em alguns casos. Quando isso não é suficiente, eu tenho outras ferramentas que são a comunicação telepática, a constelação sistêmica, também trabalho com radiestesia, reiki, florais. Então a gente tem uma gama aí, né, de ferramentas para estar usando caso seja necessário, para podermos olhar para essas questões que são de uma profundidade maior. Mas é totalmente possível no nível mais superficial. E todos nós temos várias e várias camadas, né? E a gente olhar para essa superficial e conseguir dar um rumo para ela, né? Dar uma solução para ela sozinhos, é totalmente possível. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu não sei se eu também já falei para vocês que eu sou ativista quântica, né? Sou aluna do Amit Goswami. E então, todo o meu trabalho é fundamentado aí, né, na física quântica. Estou falando isso por quê? Porque eu vou usar um termo da física quântica que é semelhante atrai semelhante e vamos manter isso guardadinho aqui na nossa memória. Semelhante atrai semelhante. Por isso essa questão do espelhamento, que isso é simplesmente ressonância, né? Ressonância mórfica também. Também é um termo que a gente usa muito. Então, na física mecânica, os opostos se atraem, não é verdade? E na física quântica, semelhante atrai semelhante. Então, o exemplo que eu vou dar hoje aqui, para vocês terem uma noção de como é simples reconhecer as camadas mais superficiais do espelhamento, é que todos os animais que estão sob minha tutela, os cães, eles têm reatividade por medo. Em algum nível, uns mais, outros menos. Por consequência, semelhante atrai semelhante, Rodin é uma pessoa que tem reatividade por medo. Por medo. Como que eu sei? Bom, vou voltar lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás, na minha adolescência. Meus 18 anos, por aí. Vou dar um exemplo bem corriqueiro, que todo mundo já passou talvez por alguma situação semelhante. Tava eu indo, né, para a faculdade, meus 18 anos, indo para a faculdade, já estava no segundo ano. E o meu namorado estava comigo no carro, eu não sei por que ele estava, porque ele não estudava lá, mas enfim, não importa, né? Eu sei que ele estava comigo no carro. E eu tô lá dirigindo o fusquinha do meu pai, beleza. Aí passa um cara por mim assim, ó, puf, e me fecha. Meu, caraca, o sangue subiu na hora assim, ó, parece que o demônio baixou no meu corpo, eu fiquei butina da vida, meu. Mesmo jeitinho, da mesma toada que o cara veio, pá, me fechou, já catei o carro, nem olhei pra quem tava do lado. Já abri assim, acelerei o carro, burrando o motor do Fusquinha assim, pensei, agora peguei, acelerei, assim, podei o cara e puf, cortei ele também. Fechei ele também e fiquei assim, vem, agora quero que você vem de novo, né? Tipo assim, achando, né? Tipo, achando não sei o quê. Mas eu tava louca pra ele continuar aquilo, entendeu? Aí ia virar uma guerra, né? Aí a pergunta é, gente, para que esse tipo de reação tão exagerada é uma coisa tão simples, não é verdade? Mas sim, eu já fui assim. Não, e não sabe da maior, né? Que daí o namorado ficou pé da vida comigo, pediu pra eu parar o carro, falou, meu, tu vai me matar, eu quero descer. Foi muito engraçado, assim. Hoje eu rio. Mas na época, tipo, eu fazia isso achando que eu tava com toda a razão do mundo, tá? É... E, e é isso é uma reação exagerada, isso é uma reatividade. E por medo.
né? Porque todo, toda pessoa agressiva, né? Toda pessoa agressiva, ela no fundo é uma grande covarde. Todo agressor é, no fundo, um grande covarde. Ele tem muito medo. Ele tem muito medo de que aquele ataque realmente chegue até nele, então ele já tem uma reação muito exagerada para exatamente manter aquela pessoa muito distante daquela dor mais profunda que ele carrega na alma. Identifica essa dor em vocês? Né? Foram anos identificando as minhas dores, né? Hoje eu venho tratando elas, mas não é sobre essas dores profundas que a gente vai falar. Vamos falar nisso mais pra frente, vai ser inevitável. Mas nesse momento eu tô falando só dessa reação exagerada. E por que que todo agressor é um grande covarde? É um grande medroso. Então eu tô dizendo que a reatividade dos meus cães me dá uma dica de que eu sou uma tutora reativa. E quando eu mudo isso em mim, automaticamente o campo ressoa e os animais que estão sob minha tutela também diminuem o nível de reatividade, que foi o que aconteceu, né? Hoje eu não sou mais tão reativa, né? Nossa, longe disso, eu sou uma pessoa completamente bem tranquila hoje comparada aqui ao que eu era antigamente. Mas ainda existe reatividade em mim. Por que eu sei que ainda existe reatividade em mim? Porque às vezes eu tô dirigindo, eu dirijo tanto carro quanto moto, né? Às vezes eu tô na rua e a pia me fecha e às vezes ainda passa na minha cabeça eu pensar assim, puxa, que cara babaca. E só esse pensamento já é uma reatividade. Quando eu tô de bom humor, quando eu tô muito bem, que eu tô bem centrada, essa é uma palavra perfeita, bem centrada, isso não me afeta. Eu não tenho atitudes reativas, mas quando eu estou um pouco desequilibrada, não tão conectada, não tão centrada, eu tenho reações ainda reativas. Mas nesse nível, bem mais tranquilo. Tá? Quando eu estou centrada, a pessoa me poda e não acontece nada. Quando eu estou mais ou menos, eu ainda tenho esse tipo de reação. Ok? Então, e o cachorro não é diferente. Né? Por que eu falo essa dor que vem da alma? Porque a pessoa, né? Tô falando do meu caso, da minha experiência, das minhas vivências, que podem ou não ser semelhantes à de vocês nesse exemplo específico. Eu só quero que vocês guardem que semelhante atrai semelhante, que quando eu mexo aqui, eu mexo na história de todos os cães que estão sob minha tutela e todos os seres ao meu redor, na energia da minha casa, do carro, enfim. Mas não vamos entrar nisso agora, tá? Então, vamos lá, vamos começar a entender da onde vem tanta reatividade na Rodem, desses medos, desses traumas, dessas feridas profundas que a minha alma carrega, que a gente não vai entrar no mérito disso. Mas elas existem e estão aí. Né? Por muito e muito tempo eu passei como se fosse, imagina uma pessoa andando com queimaduras a gente já ouviu falar até terceiro grau, né? Então vamos exagerar, uma pessoa com queimaduras de quinto grau em que ainda tenha sobrevivido. Era mais ou menos o meu estado, né, emocional e como eu andava na rua. Então, a pessoa passava perto de mim, só o vento que ela produzisse, naquele simples passar, né, que vai gerar um ventinho, aquilo já me causava uma dor profunda. Tô sendo bem exagerada nisso, né, mas tipo assim, um simples olhar torto para mim, às vezes falar alguma coisa e aí eu já vou entender que aquilo era uma indireta, mas não tinha nada a ver com aquilo. Então, tudo isso era uma forma de evitar a minha dor, de evitar que a pessoa se aproximasse e tentasse tocar naquelas feridas. Então, esse é um grande problema do grande agressor. É esse medo de que seja tocado naqueles pontos onde dói muito. E aí a gente vai, é como o cão, né? Que tem reatividade por medo. Ó. Você pressiona ele vai te morder porque ele quer sair da situação. Então, o cachorro também tem as histórias dele. Né? Do jeito que eu carrego essas feridas, e que todo mundo tem alguma, o animal, todos os seres também possuem as suas histórias e os animais também. Eu vou me ater aqui aos cães. Mas a gente está falando de todos os seres, humanos, não humanos.
Deixa por enquanto isso, não vou bugar a mente de vocês se eu falar outra coisa aqui. Deixa para o momento oportuno. Então é o seguinte, né? Do mesmo jeito que lá, da barriga da mulher, nasce duas, vamos imaginar que nasceu quíntuplos. E cada um dessas 5 crianças tem um perfil, uma personalidade diferente. Eu vou ter a mais chorona, a mais esperta, a mais dramática, a mais preguiçosa, né? A mais medrosa, a mais, como que eu falo, atrevida, né? Mais corajosa. Os animais também têm isso. E é por isso que de uma ninhada eu vou ter animais diferentes, não é verdade? Eu vou ter o mais atrevido, eu vou ter o mais pacato, mais medroso, normal. Por quê? Porque isso vem já de memórias que o animal traz, né, que está no campo aí, né, dessa espécie, no caso, que também está conectado com o campo coletivo de memórias. E aí o cachorro traz essas questões para poder trabalhar. E durante esse período, né, todo gestacional, ele já vai adquirindo traumas também, vai acontecendo tudo, uma cadeia de coisas que vai começar a moldar esse bichinho que vai nascer, como ele vai aparecer, se mostrar para o universo, com quais características, né? E assim acontece conosco também. Então, quando a gente tem cães que têm uma predisposição para agressividade, para reatividade, né, para qualquer tipo de característica, né, que vai aparecer aí depois, já tem toda uma bagagem anterior que leva a esse lugar, né? Tipo assim, olha, tem uma predisposição para que essas coisas aconteçam e se eu tiver um ambiente fértil, elas vão acontecer. Ok? Então, por isso é tão importante. Então, esses animais, eu quero deixar isso muito claro, também possuem memórias e memórias compartilhadas com a memória coletiva e eles carregam também as mesmas questões que a gente. Não por isso a gente vai ter, às vezes, cãezinhos tão reativos, meio que no estilo Rodin, que você nem olha para a cara dele, ele já está te agredindo, um pouco menos, e cães totalmente tolerantes que não estão nem aí para isso. Depende muito do contexto, da história de cada um, e eu quero que vocês prestem muita atenção que eu estou falando de traumas, né? E questões que às vezes foram elaboradas ali no processo gestacional e anterior ao processo gestacional, porque esse filhote ele tem uma carga ancestral. Então, tudo aquilo que os pais daquele filhote, dos avós daquele filhote, sofreram, né, passaram e adquiriram de conhecimento, esse animal também carrega do mesmo jeito que nós. Nós carregamos toda a informação da nossa ancestralidade, tudo que aconteceu de bom, de ruim, tanto no nosso DNA físico quanto no nosso DNA informacional, se eu posso dizer assim, né? É o que eu prefiro chamar de campo, né? Esse campo ancestral, ok? Então, bom, e como que eu lido com isso? Se eu identifiquei uma reatividade, que é uma coisa bem superficial, bem óbvia, né? Nos animais que estão aqui comigo, eu olho para todos eles manifestam. Então, eu só posso dizer que semelhante atrai semelhante, então Rodin também é um ser reativo, e vocês perceberam que realmente, né? Eu já fui extremamente reativa. E como que eu lido com isso? Simples assim. Eu vou trabalhar questões que diminuam a minha reatividade, vou buscar caminhos, vou praticar yoga, vou praticar meditação, vou para terapia, vou buscar as minhas ferramentas para lidar com essas questões que são minhas e isso vai reverberar nos animais que estão sob minha tutela. Ok? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, de como não é difícil encontrar os espelhos superficiais. É claro que se a gente quiser aprofundar nisso, a gente vai aprofundar de infinitas maneiras. Mas, pratiquem isso. Comecem a olhar, né, para os animais que estão sob a tutela de vocês e observar as características mais exacerbadas, mais evidentes que você consegue perceber, tanto de positivos, né, quanto de negativos.
Por quê? Porque também a gente compartilha dos dois. É que eu não vou dar ênfase aqui nas positivas, porque se tá positivo a gente não vai mexer, tá ótimo, né? A gente vai mexer nas que estão causando, que estão prejudicando a nossa relação, ok? Então, os próximos vídeos eu vou estar falando sobre um pouquinho da história dos outros cães, que eu tenho 6 neste momento, traçando um paralelinho bem simplificadinho de alguns espelhos que eu observo, para chegar, né, no caso da Oprah, que foi a última cadela que eu adotei e que me colocou nesse caminho, nessa abordagem sistêmica. Foi o espelho mais difícil que eu olhei, foi o espelho que mais me desafiou, né? Foi assim, foi muito pesado e hoje eu consigo, eu já tenho bastante clareza a respeito de algumas coisas, a gente já tem uma convivência bem melhor, mas ainda temos muitas questões. Eu sei que ainda não acabou o que a Oprah veio para me mostrar, mas eu já consegui perceber muita coisa mesmo, ok? Então vamos lá, quem quiser compartilhar aí alguns espelhinhos, né, para a gente estimular as pessoas a olhar, fiquem à vontade, seria surreal assim ver vocês identificando esses espelhos e o principal, fazendo algo a respeito, né, porque quando a gente se cura, eu insisto, a gente cura todos os seres ao nosso redor, humanos, não humanos, de qualquer nível sutil, enfim, tá bom? É isso aí, gratidão, até a próxima.